E aí galerinha, beleza? Hoje eu quero iniciar uma série de 2, talvez 3 vídeos falando um pouco sobre o que eu vejo na perspectiva do que é a homossexualidade, só que sem entrar em termos técnico-científicos. O que mais se tem aí pela internet são pseudocientistas que dão as suas explicações, evangélicos malucos que dão as suas explicações e cientistas sérios que dão as suas explicações. Eu não sou cientista, eu não sou geneticista, eu não sou médico, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu sou só um Zé Mané qualquer que nasceu assim e pode falar por conhecimento de causa e de vivência pela experiência que eu tive. E a semana passada ou retrasada eu estava conversando com um camarada meu e lembrando de histórias antigas, e a gente entrou no assunto de um camarada meu que ele disse uma das frases mais interessantes que eu já ouvi. Isso deve fazer mais ou menos uns 10 anos que ele falou isso. Foi algo do tipo: eu era muito homofóbico até conhecer vocês. Uma frase para 10 anos atrás, para algumas pessoas pode parecer nossa, mas eu senti muito orgulho de ter ouvido isso. E eu não levanto, desculpa, mas eu não levanto bandeira de militância anti-héteros, entendeu? Que todo hétero tem que morrer, hétero não presta, hétero isso, aquilo, não, muito pelo contrário. Eu aprendi a selecionar as pessoas que eu quero que andem comigo e que fiquem perto de mim. Então, desculpa, mas eu defendo com unhas e dentes os meus amigos héteros, porque ao invés de dizer que todos eles não prestam, eu selecionei os melhores para ficar perto de mim. Então, eu sou pró-hétero sim. E eu me lembro que na ocasião que eu e o meu amigo ouvimos isso, realmente era, como eu falei, há uns 10 anos atrás mais ou menos, e a gente convivia no mesmo barzinho, tudo mais, e pegamos amizade com ele, tudo, e foi interessante, porque a gente começou a pegar uma amizade com ele que nem ele e nem a gente achou que iria ser uma amizade tão legal. E em determinado momento ele falou assim, começou numa conversa mais profunda e acalorada, que ele acabou comentando que realmente ele não gostava de ter amizade com homossexuais, não gostava de ficar perto nem nada, e sei lá se o jeito conforme eu e o meu amigo tratávamos ele fez com que ele mudasse de ideia. Assim, meu cabelo tá me incomodando porque eu preciso cortar, e eu tô com a cabeça toda suada porque tá um calor dos infernos aqui. Enfim, e vou puxando isso da memória, eu pensei de fazer um vídeo mais ou menos falando sobre a ignorância que é o saber exatamente sobre o que é a homossexualidade. Se eu falar para vocês que eu sei o que é, eu tô mentindo, eu não sei. Como eu falei, eu não estudei isso, eu não sou cientista, eu não sou nada, então em termos técnicos, não sei. Eu sei o que eu li por aí, vi em reportagens, em canais
de ciência e tudo mais. E ouço tanto que são coisas do tipo hormonais, ou comportamentais, ou escolha. Dentre todos, o que eu achei mais interessante é o argumento de escolha. Muito interessante isso. Escolher ser gay. Aí vem uma outra questão que eu já vi muito também, sobre o comportamental, que dão vários e vários motivos para você ser assim. E eu achei interessante falar um pouquinho sobre isso. Bebam água, crianças. Vamos lá. Dentre todos os vídeos e coisas que eu acabei lendo, não recentemente, isso ao longo da vida, e até questionamentos de amigos e familiares e tudo mais, uma coisa que eu notei é uma certa ignorância e pré-julgamento, porque quando você nasce, você vem moldado numa coisa quadrada e plastificada, que é assim: se você nasceu menino, então a sua obrigação é gostar de menininhas, e se você nasceu menina, você tem que aprender tudo que é coisas da casa e gostar de menininhos, e você tem que obedecer ao papai e à mamãe, e você tem que acreditar em Deus e ser uma pessoa obediente e tudo mais. Ou seja, você vem com um pacote, com um manual de instruções que, se você sair dessa curva, você vira um monstro, porque já não é mais socialmente aceito, já não é mais moralmente aceito, já não é mais esteticamente aceito, já não é mais familiarmente aceito. Só que o que eu vejo é uma grande ignorância de tentar procurar em manuais respostas que muitas vezes uma simples conversa resolve. Então é mais ou menos isso que eu quero trazer nessa semana, que é exatamente: você algum dia, isso eu estou falando para vocês que são basicamente heterossexuais, vocês já pararam e excluíram completamente da noção de vocês terceiros que ficam na sua orelha com teses e teorias malucas muitas vezes, e já pararam para pensar o seguinte: ao invés de eu julgar ou apontar o dedo, por que eu não vou conhecer? Já pararam para pensar sobre isso? Que muitas vezes é mais fácil você parar e falar: vem aqui, vamos conversar. Informação, como eu já falei, não dói, não ocupa espaço. E eu sei que eu já converti, e isso é uma coisa que eu levo com muito gosto e com muito orgulho, que eu já converti muitas cabeças quadradas e pré-históricas dessa forma, sendo quem eu sou, sem precisar fazer tipo, sem precisar fazer estereótipo, sem precisar impor nada. Eu consegui criar uma casta de pessoas ao meu redor que, como eu falei, selecionadas e que valem a pena. E
Eu acho que isso seria uma coisa interessante para se debater. Debater não, né? Conversar um pouquinho sobre isso em alguns 2 ou talvez 3 vídeos. Então, eu acho que seria legal a gente expor um pouquinho isso sobre como eu me descobri, como eu me aceitei, como foi com os meus amigos, com as pessoas à minha volta, o que eu acho que seja. É interessante, sim. Então vamos ver se eu consigo desenvolver esse assunto e a gente conseguir bater um papo sobre isso. Falou!